Se há um rio que flui do meu viver, há uma fonte que não deixa secar. Se existem as águas que não se acabam aqui, sim, há um rio que corre sem parar. Bendito e amado Pai Celestial, nesse instante, ó Pai, pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, pedimos a Tua misericórdia, ó Pai, que o Senhor possa alcançar a cada filho, a cada lar que estão em conexão neste momento, ó Pai, que sejam abençoados, que as bênçãos de Jesus Cristo possam chegar a cada coração, pois pedimos no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite com Jesus. Esse culto é gravado, irmãos. Então, não iremos anunciá-los nesta noite. Mas que Deus possa abençoar a cada irmão, cada irmã que está em conexão. Que esta mensagem de fé possa ser uma bênção ao seu coração. E nós vamos cantar. Você quiser cantar aí no seu lar, juntamente conosco, o hino de número 194, Madeiro Lavrado, hino de número 194. Cortaram madeiro e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graças, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador.
com a coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Aleluia, glória a Deus. Iremos cantar ainda o hino de número 299, a cruz de Cristo. 299. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar, desciam no monte. Se na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, até que a terra eu possa ir ver, santa além do rio. Se na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Aleluia! A cruz
de Cristo. E nesse instante vamos ter uma pequena palavra de oração aos que estão pela internet, os pedidos de oração. Você que não mandou o seu pedido, mas levante a sua mão onde você estiver e creia, Cristo já pagou o preço por você e toda a promessa é sua se você crer, porque tudo é possível ao que crer. Senhor Jesus, rogamos, ó Pai, que o Senhor venha de encontro a cada necessidade, cada pedido de oração, cada levantar de mão. Cremos que o Senhor está esperando apenas a fé de cada um alcançar a orla dos seus vestidos. Oramos, ó Pai, para que o Senhor conceda a cada um dos teus filhos, conforme as suas necessidades. Cada oração, ó Pai, cada pedido, cada mão levantada, que o Senhor possa atender a cada um, pois rogamos, pois pedimos, no teu santo nome, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir um hino com o irmão Vinícius, cantando Sem Deus. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Ó Deus, vem, opera maravilhas. Ó Deus, vem aos enfermos curar. Ó Deus, vem salvar os pecadores e aos crentes vem avivar. Ó Deus, vem salvar os pecadores e aos crentes vem avivar. O maior milagre deste mundo foi Jesus quem operou. Minhas vestes manchadas de pecado, lá na cruz com seu sangue lavou. Minhas
vestes manchadas de pecado, lá na cruz com seu sangue lavou. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Aleluia, glória a Deus, é o poder de Deus. Irmão Elias Acosta agradece a Deus pela restauração da saúde da irmã Débora Acosta, que já está em casa. Amém. Deus continue abençoando. Esse é o poder de Deus. A nossa escritura se encontra aos Gálatas, capítulo 2, e o verso 20. Aos Gálatas 2, 20. Se você puder, coloque-se de pé nesse instante, em reverência, e vamos ler Gálatas, capítulo 2, e o verso 20, que nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que o Senhor acrescente a bênção da Escritura a cada coração. Amém. Você puder sentar, pode se sentar. Pequeno tema que nós vamos usar da mensagem aquele dia no Calvário. Como nós acabamos de ler, que Deus, que me amou, entregou a si mesmo por mim, por você, lá no Calvário, para que hoje pudéssemos ter vida eterna. No parágrafo 25 desta mensagem, o profeta nos diz: é um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. Isto é tão importante para a raça humana, o Calvário. Eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isto significa para nós. Veja, o que o Calvário significa para você. Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por cada importância de Deus que sabemos. Às vezes nós, nesse momento, muitos, talvez entes queridos, talvez amigos, estão no momento de dor, momentos difíceis. Mas uma coisa que nós temos que ter certeza é da salvação. Temos que atentar para isto, porque todos nós sabemos que um dia nós nos depararemos com esta dor, a morte natural. Tudo que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disso, para vermos
o que é para nós e o que Deus tem feito por nós. Quando o cristão está seguro disto, quando o cristão está em Cristo, ele não teme a morte. Não quer dizer que ele vive uma vida despreocupado, não. Como nós acabamos de ler, ele vive uma vida vivo na fé de Cristo. Você tem que viver na fé de Cristo. Quando os filhos de Deus estavam ali no Egito e a praga caiu, a última praga, a assolação, a morte, todos que estavam debaixo do sangue, dos umbrais, das portas daquele dia, não temia, porque ele cria na promessa de Deus. E se você estiver debaixo do sangue de Cristo, você não tem que temer a morte. Porque como nós lemos, como o apóstolo Paulo diz, morrer para mim é ganho. Porque Cristo pagou um preço por mim no Calvário. Cristo pagou o preço. Agora, se Ele não terminou com você ainda, não se preocupe. Você estará seguro. Pode você ter dificuldades? Sim, como temos. Problemas? Sim. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o profeta continua dizendo: é por isto que o pregador prega, é por isso que ele estuda e medita e procura inspiração, porque ele é um servo público do povo de Deus e ele está tentando encontrar algo que fará, que Deus teria de dizer para o seu povo, que é algo que os ajudaria. O salmo que foi lido nesta manhã nos diz: Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele pode te livrar dessa cama de dor. Todos estão sujeitos. Mas se você crê de todo o seu coração, a palavra de Deus diz: se você crer e não duvidar, tudo é possível. Veja, algo para te ajudar, talvez isto condenaria os seus pecados. A mensagem, a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada de 2 gumes. Mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Corta juntas e medulas, discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra vem para tirar o pecado fora. Condenar o pecado. Mas a palavra vem para ser o bálsamo na sua alma, para ser o consolo no seu coração. Como temos muitos amigos e irmãos que estão passando por esse momento, estão clamando com dor por um consolo, mas o verdadeiro consolo só Cristo pode te dar, porque Ele é o Consolador. Veja, mas isso seria uma ajuda para levantá-los, para que eles possam abandonar seus pecados e então levantarem para servir ao Senhor. Muitos dizem: Senhor, se o Senhor me livrar dessa cama de dor, eu vou ser batizado, eu vou seguir a Cristo. Cuidado com as suas promessas. Você não é obrigado a prometer, mas se você prometeu, você tem que cumprir, porque senão Deus vai cobrar isso de você. Quantos prometeram, se possível, daria até a sua vida a Cristo aqui nos tanques? Mas quando parece que tudo está bem, esquecem de Cristo. O profeta vem disso: se você é um eleito, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor.
Então não deixe chegar o momento difícil. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Ele já morreu por você, Ele já pagou esse preço. Essa enfermidade, esse problema não é nada para Deus. Deus quer que sejamos mais fiéis a Ele, mais temente. Ele pagou o preço maior. Ele foi crucificado no madeiro do Calvário. E como tem um hino que cantamos, e tem alguns que ainda acham que isso é pouco, vivem de qualquer maneira, andam de qualquer maneira. Veja, se esse dia é tão importante, um dos maiores dias, vamos olhar 3 coisas diferentes que aquilo significa para nós. Nós poderíamos tomar centenas, diz o irmão Brana, mas eu escolhi 3 principais que queremos olhar. O que o Calvário significa para nós. E eu oro para que isto condene cada pecador que está presente. Que isto faça com que cada santo se ajoelhar. Nós lembramos quando essa pandemia chegou no Brasil, você viu o povo cantando, orando, louvando ao Senhor. Logo que as coisas maneiraram, cadê? Esqueceram de Deus. Você não via mais orações das ruas, você não via mais publicação de povo orando. Está sendo necessário Deus dar mais um choque para que possa voltar a Ele. Hoje está todos aí nas ruas orando. Sim, temos que orar todo dia, vigiar e orar sem cessar. Mas muitos só lembram na hora que as coisas se apertam. Como Deus deseja que a Bíblia fala assim, Deus não deseja que nenhum homem se perca, mas que todos se arrependam. Mas não querem arrepender-se. É como o Titanic, aquela festa, som de rock, and roll e twist. Mas quando viram que estava perecendo, a banda mudou. Oh, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Para muitos era tarde demais. Não deixe isso ficar tarde demais na sua vida. Olhe para Cristo, olhe para a cruz enquanto é dia. Mas muitos não querem olhar para a cruz. Cruz? Cruz? Lá em Coríntios diz que cruz é maldição para os que perecem, mas é salvação para aqueles que creem. Muitos têm a cruz como símbolo do catolicismo. Não, a cruz é símbolo do cristianismo. Porque foi Cristo que morreu na cruz. Foi Cristo que pagou o preço por mim e por você. E se você abrir sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, diz que não há outro, não há ninguém, há somente um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não tem santo, Santo Pedro, São Paulo. Faz-me lembrar de uma pregação do pastor Raimundo Pereira. Que Deus conforte o coração da família Pereira, pois partiu o irmão do pastor Raimundo. Ontem, eu creio. Deus conforte, companheiro. E ele pregando, disse que estava aquele barquinho, o diabo disse, eu vou afundar esse barco. Jesus dormindo. E Jesus dormindo, e ele disse, ali estava São Pedro, e São Pedro não pôde fazer nada. Ali estava São Marcos, e São Marcos não sabia agora. Ali estava cada um dos discípulos, São Tiago, São Mateus, São João.
E cadê os santos? Mas foi necessário o Criador levantar e pôr o pé na pobres mar. Aquieta-te, vento, volte para o seu lugar de origem. Só Deus, só Jesus Cristo pode te salvar, te curar, te libertar de todo mal. Não tem santo, não tem ninguém, apenas mestre, que é Cristo. Veja o que o Calvário significa. E que isso faça com que cada pessoa enferma levante sua face para Deus e seja curada. Curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi um testemunho de um irmão uma vez, e ele disse, quando ele estava aqui na Panaí, creio que todos conhecem lá, ali é um dos lugares mais fundos que tem na beirada do rio aqui. Ali dá mais de 80 metros de profundidade. Aqui o porto da Panaí, ali é muito profundo. E ele estava dentro do barco. E o barco começou a naufragar. E ele estava preso de uma maneira, ele não tinha como sair. E começou a descer. E ele viu que ele não tinha mais jeito. Mas ele apenas levantou, ele disse no seu último fôlego de vida, que ele se lembra, ele disse uma palavra. Ele apenas disse, Jesus! E ele disse, quando recordou assim, ele estava em cima de uma maca indo para o hospital. Irmãos, clame por Jesus nesta hora. Se você está enfermo, acamado, se você tem um parente acamado, clame agora. Jesus tem misericórdia de mim. Ele virá de encontro à sua necessidade. Porque Ele pagou o preço para que você pudesse ser curado, para que você pudesse ser salvo. Vê? Para que cada santo regozije e tome nova esperança. Nova esperança. Um grande e importante coisa que o Calvário significa para nós e o mundo. Sabe o que é? Ele encerra o assunto do pecado para sempre. Não há desculpas. Alguém diz, mas eu não conheço. Você ouviu falar de Jesus. Então creia nele. Jesus diz, todo aquele que crer em mim, jamais morrerá, pois passou da morte para a vida. Então creia. Você diz, mas eu creio. Então mostra que você crê. Porque se você crê, você mostra. Você levanta a bandeira de cristão. Onde você vai, você fala, eu sou um cristão. Não com as palavras. Falar é fácil. A Bíblia já mostra isso. As nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Você fala para o mundo que você é crente, que é cristão, com as suas atitudes. O homem foi encontrado culpado do pecado. Não tinha salvação. O homem foi encontrado culpado do pecado. O pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. A pena a pena era tão grande ao ponto que não havia ninguém que podia pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isto desta maneira, que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagá-la. Então Ele pôde fazê-lo Ele mesmo. Agora, a pena do pecado era a morte. Todos nós nascemos em pecado, formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentira. Portanto, não haveria nenhum de nós que fosse digno, que não se podia encontrar na terra um que fosse digno. O pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. O pastor Jair falou isso hoje nesta manhã. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência. Por sua desobediência.
Veja, a palavra de Deus vem e diz que o Espírito Santo só é dado àqueles que lhe obedecem. Vê? O pecado começou no céu, onde Deus colocou os anjos e assim por diante. Sobre as mesmas bases Ele coloca os seres humanos. A árvore do conhecimento, a árvore da vida, a árvore do conhecimento. Ao homem poderia ter a sua escolha. Quando foi dado a Lúcifer a sua preeminência para fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do que Deus tinha. E ali começou o problema. Havia uma requisição para o pecado, e o requisito era a morte. A morte era a pena, e poderíamos entrar em grandes detalhes sobre isso, porque não creio que haja a não ser uma só morte, há uma vida, e eu creio que o homem tem vida eterna, nunca morrerá. E eu creio que há uma aniquilação completa daquela alma que pecou, pois a Bíblia diz: a alma que pecar certamente morrerá. Não o homem, a alma que pecar. Então Satanás certamente morrerá, estará completamente destruído. Como eu discordo dos universalistas que diz que Satanás será salvo. Ele pecou, ele foi originador do pecado, sua alma pecou, ela era um espírito, e aquele espírito será totalmente aniquilado, e não será deixado nada daquilo. Quando o pecado atingiu a terra lá no princípio, como um lençol negro caindo do céu, isto literalmente paralisou a terra. Isso lançou cada criatura da terra, toda a criação de Deus em cativeiro. O homem estava sobre o cativeiro da morte, enfermidades, problemas, tristeza, toda a natureza caiu. O pecado foi um anestésico que realmente paralisou a terra. As coisas do mundo hoje são tão boas, se você olhar para trás, comodidade, gás, botãozinho, você liga o fogão, abre aqui a torneira, tem água, aperta o interruptor, acende uma lâmpada, pega um celular, tem tudo nas mãos, tudo cômodo, parece que tudo está bom demais, ao ponto que o homem esquece que sem Deus nada somos nesse mundo. E às vezes é necessário Deus vir sacudir a terra para mostrar que só Ele pode curar, só Ele pode salvar. Quando chega nessa enfermidade que a terra está sendo assolada, pode ter dinheiro, pode ter o que quiser, não tem jeito. Se não for as mãos de Deus, não sai. Mas quando está debaixo das mãos de Deus, nenhum mal lhe sucederá. Porque você está debaixo das mãos de Deus. Você é até cometido, como nós lemos ainda há pouco. Você é até hospitalizado. Mas Deus te dá o livramento. Deus te cura. Ele sara as suas feridas. Você tem que se manter como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo se Deus não nos livrar, nós não dobraremos. Mesmo se Deus não me livrar, nós não dobraremos. Vamos permanecer fiéis a Deus. Faça a mesma coisa. Permaneça fiel a Deus. Creia. E você verá a glória de Deus, porque a palavra de Deus diz: quem crer, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não vamos nos alongar muito.
Vou pular aqui para o 35. A razão pela qual muitas vezes hoje o pecador continua peregrinando, uma bonita jovem que corta um pouco do seu cabelo para ser popular, pinta sua face para fazer com que pareça bonita, coloca roupas para mostrar a forma do seu ser, porque a única coisa que você pode encontrar, em alguma parte, tentar encontrar algo para que volte a ela, quando ela pode fazer com que um homem assobie, acene e flerte com ela. Jovens farão a mesma coisa para as mulheres, tentam estar eles mesmos atraentes. O vizinho constrói uma casa e coloca uma determinada maneira, terão aparência melhor da casa do seu vizinho. O tempo todo estamos procurando por algo. Algo continua indo só um pouquinho acima disto. Veja, uma jovem encontrará outra jovem mais popular, o vizinho encontrará uma casa, terá aparência melhor, a mulher encontrará outra mulher vestida de um certo modo, que parecerá melhor do que ela. Algo em nós está procurando por algo. Isso mostra que estamos perdidos. Nós queremos encontrar aquele algo que nos trará aquela satisfação, que preencherá aquele ponto de fome, mas parece que não podemos encontrar isto, porque estão procurando no lugar errado. Oh, se todos parassem e olhassem para o Calvário e refletissem o que ele significa para você, seria diferente. Vê? Seres humanos tentaram isso através das eras. Eles choraram por isso, eles choram, eles fizeram tudo o que sabiam como fazer, mas continuam e não encontram isto vagueando através do mundo. Finalmente, o dia em que foi aquele no Calvário, ali estava um que desceu da glória, um chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, a qual Deus desceu da glória e o Calvário foi formado. E aquele foi o dia em que o preço foi pago, e a pergunta sobre o pecado então foi encerrada para sempre, porque ele abriu caminho para essas coisas, e eles estavam sedentos e famintos a um lugar de satisfação. Não há ninguém que já visitou o Calvário e o viu da maneira que ele era, ele nunca poderá ser o mesmo. Quando você encontra Cristo, quando você entra em Cristo, quando você aceita Cristo, então esses desejos do mundo não lhe são mais. Você não se importa mais com isto. Você importa em viver uma vida cristã para estar com Cristo o tempo todo. O mundo é trevas, mas Cristo é luz. E se Cristo está o tempo todo com você, você nunca estará em trevas. Mas o problema é que abaixamos a guarda. Fica tudo tão normal que abaixamos a guarda. Diminuímos o fogo do lampião. Queremos ficar como o demais quer parecer como o mundo. Aí entramos em dificuldades. Se você encontrar com o Calvário, você nunca mais será o mesmo. Esse foi um dia tão importante, a coisa tão importante, isto estremeceu o mundo. Isso estremeceu o mundo como nunca antes, quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dívida do pecado.
E esse mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu ao meio-dia até e teve uma prostração nervosa. As rochas estremeceram, as montanhas se despedaçaram, os corpos dos mortos saíram das sepulturas. O que isto fez? Deus foi a zero no Calvário e Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Ele tomou as chaves da morte e do inferno, para que Satanás nunca mais te dominasse. Agora ele tem sido mais malvado. Você sabe que um animal ferido, ele é mais raivoso do que quando ele não está ferido. E quando Deus feriu Satanás, agora ele está mais malvado. Porque isso trouxe luz para a raça humana. E qualquer um sabe que um animal ferido é mais perigoso, rastejando por aí com a sua coluna quebrada. Agora Satanás foi derrotado no Calvário. A terra prova que ele foi o maior preço que já foi pago. E o único que poderia pagar aquilo veio e fez isto no Calvário. Foi ali aonde o grande preço foi pago. Deus tinha requerido isso, ninguém era digno, ninguém era capaz, ninguém poderia fazê-lo. E Deus, Ele mesmo veio, foi feito humano, viveu uma vida sob desejos humanos e foi crucificado no Calvário. Ali, quando Satanás pensou que ele não faria, ele não passaria por isto, ele foi para o Getsemane. E cada tentação que o homem algum já suportou, ele passou isso exatamente como todos os homens, mas ele pagou o preço, e foi isso que escureceu a terra, o qual uma anestesia para uma operação. Quando o médico aplica o anestésico em um homem, ele primeiro tem que derrubá-lo antes dele operar. E quando Deus deu a operação para a igreja, o mundo teve que ficar em um anestésico, a natureza teve uma convulsão. Não é de se admirar, Deus na carne humana morrendo. Isso foi a hora em que o mundo esperava. Mesmo assim, muitos deles não sabiam disto, como é hoje. Muitos procuram estas coisas, mesmo assim, eles não as reconhecem. Eles não veem saída. Eles continuam procurando prazeres e coisas do mundo. Meu Deus. Em vez de vir e ser mais temente a Deus. Mas não. Eles querem prazeres no mundo. Meu Deus, você vê pessoas brincando. Deus dando uma oportunidade, mesmo assim eles não agradecem. Certa vez Jesus curou 10 leprosos no caminho, mas somente um voltou para agradecer. Somente um. Muitos são curados. Então seja você esse um. Senhor, obrigado por me dar vida, por me dar o sopro de vida, por me dar a vida, Senhor, obrigado por me livrar desse mal. Seja mais agradecido, mais temente. Veja, eles continuam procurando prazeres e coisas do mundo, tentando descobrir uma saída. Ali havia muitas placas apontando para aquele dia, muitos grandes presságios que foram pronunciados pelo Cordeiro.
através do boi, através da pomba e todas estas coisas, mas mesmo assim isto não poderia romper aquilo. Isto não poderia romper aquela prisão da morte, pois Satanás tinha a terra, as próprias rochas que ele uma vez subiu e desceu na terra queimando enxofre. Lúcifer era filho da manhã. Interessante que as pessoas ficam procurando o diabo um cara feio, um cara esquisito, uma pessoa de aparência horrível. Não. Ele era o filho da manhã. Ele era um anjo, filho da manhã. Aquelas mesmas rochas haviam esfriado quando Jesus morreu no Calvário e foram vomitadas da terra, porque o preço estava pago, foi rompido o cativeiro de Satanás. Abraão não teve que peregrinar mais através das terras procurando uma cidade. O pecador não tem que se preocupar mais se ele pode ser salvo ou não. O homem enfermo não tem que se preocupar mais se ele pode ser curado ou não. A abertura do véu naquele dia do Calvário revelou o caminho para uma vitória total. Oh, a vitória é sua! Cristo já te deu a vitória no Calvário, irmão! Basta você crer. Creia. Creia de todo o coração. Creia com corpo e alma. Ê, glória! Aleluia! Deus nos deu os poderes do seu Espírito para vivermos triunfantemente sobre estas coisas. Por isso não tema. A pior coisa que o diabo pode fazer é pôr o medo em você. Não tema. Diga: eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, e se Ele quiser me levar, eu estou pronto para ir embora. Mas se Ele tem mais uns anos para mim aqui, Ele vai me guardar. Oh, não tema, irmão. Deus já te deu poder. Aleluia. Glória a Deus. Veja. Ele te deu poder. Nós podemos simplesmente para crermos, e Ele nos pede simplesmente para crermos nisto. Então creia. Aquilo aconteceu lá no Calvário, e nunca houve um dia como aquele, e nunca haverá como aquele. Não é mais necessário, porque o preço já está pago. Agora, às vezes queremos é um mundo bom. Queremos um mundo cheio de coisinhas boas, cheio de flores. Esse mundo jaz do maligno. Não adianta querer que o mundo fique bonzinho, não. A tendência é só piorar. A tendência é ficar pior cada dia mais. Porque Deus não é o governante hoje desse mundo. Nós vamos viver bem aqui, sim, vamos. Mas primeiro essa terra vai ser purificada. Aí depois nós vamos morar nela de novo. Porque a Bíblia fala: os mansos herdarão a terra. Mas não é hoje, não. Hoje quem domina é Satanás. Satanás que está por trás de tudo. E você só não é tocado porque você está revestido da armadura de Deus. Deus não permite. Deus não permite Satanás tocar na sua alma. Ele permitiu Satanás até colocar a enfermidade em Jó. Mas ele disse: mas não toque na sua vida. Ah, mas se ele ficar doente, ele vai esbravejar na sua face. Deus disse: eu sei quem é Ele.
quando você tem lutas, Deus confia em você mais, porque sabe que você vai vencer essa prova. Nós vamos finalizar aqui. Você pode agora dizer: graças a Deus, estamos redimidos. Você não tem mais que se preocupar com isto. Não há mais nenhuma conjectura sobre isto. Está tudo tirado. O véu foi puxado. Veja, fomos colocados no caminho do alto, para não nos preocuparmos mais, mas para crermos e seguir, simplesmente seguir em frente. Nós entramos diretamente na grande presença de Deus. Veja. Oh, que privilégio, pecador, é saber que nesta manhã, que você tem um caminho agora, que aquele dia no Calvário abriu o caminho para todos aqueles patriarcas que procuravam por Ele, procuraram por isso. O Calvário te deu isto de graça. Como rejeitaria você isto? Como você rejeitaria isto para se unir a uma denominação? Como rejeitaria você isso para substituir isto por algo, pelos prazeres do mundo? Por que não aceitar isto? A abertura do véu traz o homem de volta à presença de Deus, sem pecado, sobre si de qualquer espécie, e coloca um caminho diante dele para a coisa que ele está procurando. Aquele dia foi o golpe mortal para o poder de Satanás. Aquilo determinou que tudo, eu o posso ver ali. Ele era o cordeiro do Éden, da primeira sombra que veio disto, quando Abel, pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. E ele deve ter colocado uma videira ao redor do pescoço do cordeiro, e entorpeceu em cima com uma rocha, e apanhou uma pedra na mão para lancear, e puxou a cabecinha para trás, e golpeou e feriu, até que ele morresse, e sua lã estivesse banhada com seu próprio sangue. E ele se resolveu em seu sangue. Era uma sombra, mas aquele dia do Calvário, ali havia um cordeiro dessa terra. Mas aquele era um cordeiro de Deus que estava morrendo, envolvido em seu próprio sangue. Ele foi golpeado e ferido, apanhou, foi cuspido, foi criticado, espancado e tudo mais pelo mundo. E o seu sangue caiu em sua lã. E quando o cordeiro de Abel morreu, ele morreu falando numa língua que Abel não podia compreender. Ele estava balindo. E quando o cordeiro de Deus morreu naquele dia no Calvário, ele falou uma língua que ninguém o compreendeu. Deus meu, por que me desamparastes? Era o cordeiro de Deus, executado, talhando em pedaços. Ele era o próprio cordeiro que Abel tinha em mente, quando ele viu a semente prometida da mulher. E ele era o cordeiro de Daniel, que foi executado com a mão de um homem, com monte sem mão, cortado sem mão. Ele era o círculo no meio do círculo para os profetas. Ele tinha previsto e foi encontrado naquele dia do Calvário, quando trouxe para dentro a grande coisa que quebrou a coluna de Satanás. Veja, o julgamento começa na casa de Deus. Nós devemos nos considerar mortos e vivos para Cristo. Ele fez o caminho para que pudéssemos nos sacrificar ao seu serviço para segui-lo. Se nós o seguirmos, nós conduziremos a vida que ele teve.
E isto é maravilhoso. Jesus disse: deixa-me lhes dar algumas coisas. Calvário, irmão Josué, Calvário. Você pode estar buscando felicidade, até mesmo riquezas também. O Senhor preparou para nós o Calvário, monte de salvação. Calvário, monte de redenção. Muitos foram ali receber perdão. Calvário, monte de esperança. Quem por ali passar, lá no céu vai morar. Você nunca andou por ali, nem seus olhos viram a velha cruz, mas o seu coração nunca esquecerá o encontro. Aleluia. Feche seus olhos onde você salvação. estiver. Entre em espírito de oração. O Calvário te trouxe a vida. O Calvário te trouxe a cura. O Calvário trouxe a libertação. Porque quando Cristo morreu ali no Calvário, Ele pagou o preço para que você pudesse ter vida eterna. E nesse instante nós vamos orar por todos que estão acompanhando esse culto. Onde você estiver agora, olhe agora, toque no manto de Cristo. Senhor Jesus, oramos em favor de cada filho, em favor de cada filha. Talvez tenha amigos, irmãos internados e hospitalizados, ó Pai. E nesse instante, colocamos o sangue de Jesus Cristo entre esta pessoa e esta enfermidade. Colocamos nossas mãos sobre o livro de oração e oramos por esses nomes também, ó Pai. E rogamos agora, Senhor, que o Senhor concede a cura a cada filho, a cura a cada irmão, que tem a sua mão levantada, que tem um pedido no seu coração, que receba agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia de todo o seu coração. Amém, amém. Aleluias, amém, irmãos. Vamos ao final do culto. Que você possa olhar para o Calvário enquanto é dia. Como o hino que nós costumamos cantar. Olhe para o Calvário enquanto é dia, porque a noite vem e não se vê. Não espere o último segundo. Talvez você não terá. Mas confesse a Cristo nesta noite. Confesse a Ele todos os seus problemas. Fale com Ele. Não espere para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada filho, cada filha. E sempre lembre, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque Jesus é a luz do mundo. Nós vamos ter um hino de saída com a irmã Deidiane, igreja. Mas fique com Deus. Lembre-se, o Senhor é a força da minha vida. O Senhor nos livre do mal desta noite.
e nos guarde para a hora da sua aparição. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Estamos todos reunidos aqui, certamente abençoados também. Há uma atmosfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, e uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem